bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu tô aqui para falar de uma dica bem rapidinha. É sobre som, tá? O que é som? A música é feita de som, né? O som, a gente diz que a definição correta é a impressão produzida nos nossos ouvidos pela vibração de corpos sonoros. Como assim? Toda vez que eu vibro um corpo, eu obtenho um som como resultado, tá? Por exemplo, quando eu aperto a tecla do meu instrumento e ele esteja ligado na eletricidade, ele vai ter um efeito sonoro. Quando eu bato palma, eu vibro dois corpos, ponho eles em vibração, eu tenho um som como consequência. Qualquer coisa que eu vibrar, que eu tiver um impulso, um choque, um contato entre dois corpos, as partículas se agitam, imprime o ar e aí sai um som como resultado. O som, ele é uma impressão, por quê? Porque ninguém vê o som, ninguém sabe que sabor ele tem, ninguém cheira o som, não é verdade? Então, é aquela coisa, né? Você já ficou sozinho na sua casa um dia escuro, de noite, depois de um filme de terror. É quando você olha assim rápido, parece que tem uma coisa ali, mas não tem. Isso é uma impressão, né? Você não ouve, você não sente o som, não pega nele, não sabe se ele é quente, se ele é frio, se ele é branco, se ele é preto. Você não vê, não come, não toca, mas você escuta, então você sabe que ele existe, ok? Então, o som, ele tem 4 propriedades, né? Ele tem a intensidade, a altura, a duração e o timbre. Quando a gente não entende de música, a gente fala muita besteira, né? E aí, quando você começa a estudar, você vê quanta besteira que a gente fala. A gente fala assim, nossa, esse som tá alto, abaixa esse som, não é assim? Então, quando a gente vai estudar música, você pensa que a altura é volume. Não é. A altura não é volume, tá? Intensidade é o volume do som, tá? A propriedade desse som ser mais forte ou ser mais fraco. Por exemplo, se eu jogar uma bomba na sua casa, vai fazer um som muito forte, vai ser muito intenso. Agora, se eu só tacar o meu giz no chão, vai ser um som muito fraquinho. Foi pouca intensidade. Essa vibração foi pouco impacto. Então, o som resultante é bem menor. Aí tem uma série de questões que aparecem, como, por exemplo, o ambiente. O tamanho do ambiente influencia na qualidade do som. O tanto de pessoas que tem nesse ambiente influencia na qualidade do som. Por quê? Porque o nosso corpo rouba som. Se você estiver num lugar com muita gente, o som vai estar abafado. Se você estiver no mesmo lugar, sem ninguém, esse som ele parece que vai dobrar de intensidade. Ele vai ficar muito mais forte. Mesma coisa, se você estiver num lugar pequeno, esse som vai ser super intenso. Se você estiver num lugar muito grande, muito aberto, o seu som vai esvair-se, ele vai se perder conforme o vento, o ar faz que o som perca a sua força, perca a sua intensidade. Quando você está com uma pedrinha no lago, você forma aquelas ondinhas, você vê que conforme as ondinhas vão se abrindo, elas vão perdendo a força. Acontece isso com o som. Bom, a altura é o que então? A altura é a propriedade que o som tem de ser grave, aquele som bem grosso, né? Médio ou agudo, aquele som fininho, ok? E a duração? Duração é um som longo ou um som curtinho. É o tempo que esse som dura, não é verdade? Se eu colocar um martelo em cima do teclado, do órgão, e deixar lá, o som não vai acabar nunca, porque está apertando a tecla. Agora, se eu pôr em cima de um piano, vai fazer um barulho e vai parar, porque o piano ele não tem essa prolongação, ele não sustenta esse som sozinho. A mesma coisa com ruído, por exemplo. A gente já vai falar sobre ruído. Timbre. O timbre é um caráter próprio de cada som, que permite que o nosso cérebro distingua
cada instrumento e voz, tá? Então, se você estiver dentro de uma escola de música, né? E sua mãe te chamar no portão, falar, fulano, você não precisa ver a cara dela. Só se ouvir a voz, você vai falar assim, minha mãe, sabe? Se você, por exemplo, ouvir a voz do seu irmão, do seu pai, você vai falar, tal pessoa está me chamando. Você não precisa vê-lo, por quê? Porque só aquela pessoa tem aquela voz. Alguém pode ter uma voz parecida, mas igual, ninguém tem. É a mesma coisa os instrumentos. Cada instrumento tem um som característico, tá? Isso que faz a gente distinguir. E o ruído? Gente, o ruído é diferente de som. Instrumento e voz é som. Ruído é todo som desagradável, aquele som perturbante. Raspar a colher no fundo da panela, raspar a cadeira, barulho de carro, tá? Som voz e instrumento. Mesmo que esteja desafinado, mesmo que esteja fora do certo, é isso. Tchau.